Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a tia Ju veio trazer para vocês a nossa aula, que é correspondente à mesma aula que foi online, que aconteceu nesta terça-feira, tá certo? Então acompanhe, você que não pôde participar da nossa aula online, pode estar conferindo a nossa aula gravada, a nossa videoaula, que vai falar sobre todo o assunto que a gente debateu lá na aula online, tá certo? Então nós começamos a falar um pouquinho sobre a divisões com resto. E aí eu trouxe aqui como exemplo para vocês dois exemplos de divisões. Olha só, vamos fazer passo a passo essas duas divisões aqui junto com a tia. Eu tenho 36 dividido por 6 e tenho 25 dividido por 4. Nós vamos entender a diferença dessas tabuadas aqui, olha só. Quando eu falo 36 dividido por 6, é o mesmo que eu tivesse, por exemplo, 36 laranjas para dividir para 6 pessoas. Então, quantas laranjas cada pessoa ficaria? Tá? Então, ó, qual é o número da tabuada do 6 que eu multiplico por 6 que resulta em 36? Então, se for necessário, vocês podem construir aqui a tabuada do 6 e verificar qual é o multiplicador por 6 que resulta em 36, que é o dividendo, tá bom? Então, aí, quando eu começo a construir aqui a tabuada do 6, eu observo que o número que eu multiplico por 6, que é igual a 36, é o próprio 6. Então, 36 dividido para 6 é igual a 6. Por quê? Porque 6 vezes 6, ó, é igual a 36. Para chegar a 36, sobra alguma coisa? Não, zero. Então, aqui eu tenho dividendo, divisor, resto e quociente, que é o resultado da minha divisão, tá? Então, essa divisão aqui, eu vou chamá-la de divisão exata. Por que que essa é uma divisão exata? Porque o resto da divisão foi igual a zero, ou seja, não sobrou nada. Eu consegui dividir para as 6 pessoas as 36 laranjas que eu tinha. Cada uma ficaram com 6 laranjas, tá bom? Agora, nessa outra divisão aqui, eu tenho 25 dividido por 4. Eu posso montar aqui a tabuada do 4 e ver qual é o número que eu multiplico por 4 que chega a 25 ou próximo de 25, tá? Próximo sempre para menos, tá, gente? Nunca para mais. Então, aqui eu vou montando a tabuada até achar um número próximo de 25. Então, eu encontro aqui vou montando a tabuada e encontro esses valores. Eu não tenho 25 exato, porém eu tenho 24 e tenho 28. Porém, quem vem antes? Qual é o mais próximo para menos? O 24. Então, eu multipliquei o 4 por quanto? Por 6. Então, aqui ó, vai ser o 6. 6 vezes 4, 24. E para chegar em 25, sobra alguma coisa? Sim, 1. Então, aqui eu tenho uma divisão inexata. Por que essa divisão aqui é uma divisão inexata? Porque ela teve como resto um número diferente de zero, ou seja, eu tinha 25 laranjas e dividi para 4 pessoas. Cada pessoa ficou com 6 laranjas e sobrou ainda uma laranja, tá? Então, cada um ficou com a quantidade igual e sobrou, teve resto, uma laranja, tá bom? Então, aqui eu tenho a divisão exata e divisão inexata. A divisão com resto são as divisões inexatas que a gente aprofundou na nossa aula de hoje, tá bom? Então, observem a explicação aí da divisão de 233 por 3, tá bom? Então, observem aí agora que a tia vai mostrar. Então, olha só, turma, após a observação aí do passo a passo dessa divisão, observe também essa mesma divisão que a tia explicou aqui, só que utilizando o material dourado para vocês observarem essa questão bem no concreto. Então, vamos lá. Então, olha só, gente, a tia preparou aqui esse tabuleiro para mostrar essa é a mesma divisão que a gente acabou de realizar no quadro, antes de a tia mostrar o do livro, tá? Que é 36 dividido por 6. Então, olha só, eu tenho 36 dividido para 6 pessoas. Então, aqui eu vou desenhar um quadro dividido em 6 partes. Então, vamos lá. Olha só. Então, aqui eu tenho um quadro dividido em 6 partes. Dá para ver melhor assim, não é? Então, vamos realizar essa divisão agora.
Então, olha só, como eu tenho aqui 3 dezenas e 6 unidades, eu não consigo dividir em partes iguais, então eu vou fazer uma troca. Eu vou trocar essas 3 dezenas por 30 unidades, que é a mesma coisa, tá, gente? Por 30 pecinhas, 30 cubinhos, que vai dar no mesmo. E aí, a gente realiza essa divisão. Então, a gente faz a troca para ficar todas as unidades juntas e junta tudo para realizar a divisão, ó. E aí eu vou colocando, para cada um eu vou distribuindo, ó, quantidades iguais. Então, eu estou dividindo 36 para 6 pessoas. Eu vou só fazendo aqui a divisão, ó, 3 para cada uma, eu vou fazendo outra rodada. Ainda tem pecinhas aqui para dividir, ó. Agora cada uma ficou com 4. Agora vamos fazer uma outra rodada. Cada uma ficou com 5. E vai fazer mais uma rodada, porque ainda tem, ó. Então, a gente vai dividindo assim. Cada um ficou com quanto? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cada um ficou com 6. Aqui tem 6, 6, 6, 6, 6 e 6. Então, se eu repetir o número 6 vezes, dá igual a 36, não é assim? Agora, acompanha a outra divisão. Então, sobrou alguma coisa? Não sobrou nada. Então, eu tenho uma divisão exata. Não teve resto nenhum. E quando é que eu tenho uma divisão inexata? Acompanhe agora a outra divisão que a tia realizou, que foi 25 dividido por 4. Olha só, gente. Agora eu tenho 20, 10 mais 10, 20 e 5 dividido para 4 pessoas. 4 espaços que a tia desenhou aqui. Como é que vai ficar essa divisão? Eu vou trocar essas duas dezenas por 20 unidades, que é a mesma coisa, ó. E vou juntar todas as unidades para poder realizar a divisão. Então, eu vou lá, fazendo o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente, de sair dividindo, distribuindo as pecinhas para as 4 pessoas, tá certo? Então, aí eu vou distribuir em quantidades iguais para as 4 pessoas. Ó, distribuir. Veja bem, cada um ficou com 6 pecinhas. Então, aqui eu tenho 6, mais 6, mais 6, mais 6. Porém, sobrou uma pecinha. Então, aqui eu realizei uma divisão inexata. Ou seja, 25 dividido para 4, cada um ficou com 6 e restou 1. Tem como eu dividir esse 1 em outras partes? Tem, mas isso aí vocês vão ver futuramente. Por enquanto, a gente vai dizer que isso aqui é o resto da minha divisão. Tá? Então, a divisão com o resto restou 1. 25 dividido para 4 dá igual a 6 e sobrou 1. O meu resto da divisão é 1. Agora, para quem não fez essa atividade, vai pausar essa videoaula e tentar fazer sozinho essa atividade da página 97. Em seguida, vocês vão dar play novamente na videoaula para acompanhar a correção. Então, vamos lá. Então, olha só, gente, essa primeira questão, ele dá um exemplo e a gente vai observar esse exemplo e seguir a sequência correta. Olha só, se 9 dividido por 2 é igual a 4, não é? Então, eu tenho como resto o número 2, tá? Aqui é só um 4, tá, gente? Aqui é só um 4. Então, olha só, se 9 dividido por 2 é igual a 4, eu tenho como resto 1. Ixi, que bagunça. Olha só, gente, essa primeira questão, ele traz aí um exemplo e a gente usa esse exemplo para responder a letra A e a letra B. Então, como é que vai ficar a letra A? Se 9 dividido por 2 é igual a 4, eu tenho como resto 1. Então, 4 vezes 2 mais 1 é igual a 9. Na letra B, se 289 dividido por 3 é igual a 96, eu tenho como resto 1. Então, 96 vezes 3 mais 1 é igual a 289. Já na segunda questão, ele pede para a gente efetuar as divisões. Então, olha só. 8 dividido por 3 é igual a 2. Por quê? Porque 2 vezes 3 é igual a 6. Para chegar a 8, 2 é o resto. Tá? 11 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. 9 para chegar a 11, 2. Esse para chegar é para descobrir o resto, tá certo? E aí, completa também aí a segunda questão. Já nessa mesma questão, ele traz aí a letra A. O que você notou? Então, aí a resposta pessoal. O que é que você notou nessas divisões?
Letra B, escreva a sequência dos números do dividendo. O que você nota? Olha a sequência dos dividendos. 8, 11, 14, 13. O que é que você notou? Que vai sendo acrescido de 3 em 3. Ó. 8 mais 3, 11, mais 3, 14, mais 3, 17. E na letra C ele pergunta, se a gente fosse continuar, quais seriam os próximos 3 números? 17, mais 3, 20, mais 3, 23, mais 3, 26, tá bom? Já na mão na massa, nessa primeira questão, ele pede para a gente efetuar essas divisões. Então, aqui vai fazer essas duas com vocês. Vocês conferem a resposta das outras duas, tá? Olha só. 10 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 9. Vezes 3, 9. Eu tenho 9. Para chegar a 10, eu preciso apenas de 1. Aí, esse outro número do dividendo, ele desce aqui para baixo, ó. Ficou 19. Eu procuro na tabuada do 3 qual é o número que eu multiplico por 3 que chega pertinho de 19. E esse número vai ser o 6. Por quê? Porque 6 vezes 3 é igual a 18. Para chegar a 19, eu só preciso de 1. São todas divisões com resto, tá? 532 dividido por 6. Olha só. 53 dividido por 6 vai dar quanto? Qual é o número que eu multiplico por 6 que chega bem pertinho de 53? E aí? 6 vezes 7, 6 vezes 8, 48, não é? Vai ser o mais próximo. Então, aqui vai ser o 8. Ó. 8 vezes 6, 48. Para chegar em 53, eu preciso de 5. E aí, eu desço o próximo número do dividendo, que é o 2. Ficou 52. Quanto é 52 dividido por 6? Eu procuro lá na tabuada do 6. Qual é o número que eu multiplico por ele, que chega perto de 52? Vai ser novamente o 8. Olha só, 8 vezes 6, 48. Para chegar a 52, eu preciso de 4. Então, aí o 4 é o resto da minha divisão. Confiram agora as respostas da letra C e D. E em seguida, também confiram aí a segunda questão, onde ele diz que Olivia precisa armazenar 134 refrigerantes em caixas. Sabendo que em cada caixa cabe 4 refrigerantes, de quantas caixas Olivia precisará para guardar todos os refrigerantes? Então, aí vocês vão fazer uma divisão, né? 134 dividido por 4. Então, vamos lá. Então, olha só, gente. Aqui está a letra C e a letra D. E a terceira questão, nessa divisão, ele resta 2. Ele quer saber quantas caixas serão necessárias para armazenar o refrigerante. Gente, essa divisão de 134 dividido por 4 dá igual a 33. Porém, restam aí dois refrigerantes. Esses 2 refrigerantes vão ficar sem caixa? Não. Então, eu preciso acrescentar uma caixa a mais para guardar esses 2 refrigerantes que sobrou. Então, atenção. Então, aqui a resposta não serão só 33 caixas. Porque senão vai ficar 2 refrigerantes sem caixa para guardar. Então, a gente precisa pegar mais uma caixa para guardar esses 2 refrigerantes que sobraram. Então, o resultado vai ser igual a 34 caixas, tá certo? Agora, nós vamos fazer a correção de algumas das fichas de atividades também. Então, vamos lá. Então, olha só, gente. Vamos agora fazer a correção dessa ficha da página 51 e 52 para começarmos. Essa primeira questão, vocês vão fazer aí a divisão 84 dividido por 12, tá? Então, o resultado dessa divisão, vocês vão encontrar 7. Então, aí a resposta são 7 crianças. Confiram se vocês fizeram certo. Já na segunda questão, vocês vão fazer uma multiplicação. Por quê? Porque eu tenho 25 colunas. Cada coluna tem 5 pés de moleque. Então, eu vou fazer 25 vezes 5. E o resultado dessa multiplicação é igual a 125. Confiram se vocês fizeram certo. Já para responder essa terceira questão, gente, vocês vão pegar o seguinte, olha só. Esse esquema que ele fez aqui embaixo vai nos ajudar a responder. Então, primeiro passo, eu vou pegar esse 156, que é o total de pessoas que compareceram à festa, e vou dividir por 4. Por que por 4? Porque eu tenho aqui, ó, a turma da tarde é o triplo, 3 vezes, mais a turma da manhã. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, primeiro passo, 156 dividido por 4. Dessa divisão, vocês vão encontrar o número 39. Então, isso quer dizer que cada um desses espaços aqui será preenchido com o número 39, tá? Então, 39 aqui, 39 aqui, aqui também e aqui. Então, a pergunta que ele quer saber é quantos correspondem à turma da tarde. Então, vocês vão somar esses 3 aqui, que é da turma da tarde. Ou 39 mais 39 mais 39, ou 39 vezes 3, que vai dar igual a
117. Confiram o resultado. Gente, na quarta questão, vocês vão fazer bem semelhante à terceira. Vocês vão desenhar aí um esquema, olha só. Ana, eu sei que Ana é um número, tá? E Jonas, aliás, Ana são dois nomes, porque ele tá falando aí que são dobro, né? E Jonas mais um deles. Então, aí eu vou pensar, olha só. Se eu tenho um total de 135, eu vou dividir 135 por 3. Por quê? São 2 de Ana e 1 de Jonas. E aí, quando eu realizo essa divisão, eu vou encontrar o 90 como resultado. Se Ana, aliás, 90 não, gente, desculpa. Eu vou encontrar aí, dessa divisão, 45, tá? Então, se Ana representa o dobro, então eu vou fazer 45 vezes 2, ou 45 mais 45, que vai ser igual a 90, tá certo? Agora, vamos fazer a correção da próxima fichinha de atividades, que vão das páginas 54. Na página 53, ele está explicando um método diferente para realizar a divisão, que é subtraindo, sempre tirando as partes. Por exemplo, se eu tenho 9 dividido por 3, eu vou tirando 9, menos 3, menos 3, menos 3, até restar 0 ou restar um número menor, que é o resto da minha divisão. Então, usando esse mesmo método ou outro método que vocês tenham aprendido, utilize o método que vocês mais gostaram, tá? Para responder. Então, esse primeiro item da letra A vai dar igual a 112 e o resto 1. No segundo pontinho, vai dar igual a 104 e o resto 20, tá? E no terceiro pontinho, o resultado vai dar igual a 217 com o resto 10. Então, observe se vocês fizeram direitinho. Já na segunda questão, vocês vão utilizar uma calculadora para responder. Então, calculadora, vocês vão realizar essa divisão aí de 1567 dividido por 243. Então, um dos métodos que a gente pode utilizar é o que a gente acabou de aprender sobre o método da subtração, tirando, não é? Então, como é que vocês vão fazer? Vocês pegam 1567 e colocam menos 243, menos 243, várias vezes, até restar um número que não dê mais para dividir. Então, quando vocês fizerem isso, vocês vão encontrar aí que o resto dessa divisão vai ser igual a 109. Então, vai parar aí no 109. Quando restar o 109, não tem mais como eu tirar 243 de 109, tá? Já na letra B, existem outras formas de realizar, mas também existe uma possibilidade de dividir o primeiro número por 4, tá? Esse primeiro e depois por 8, tá? Aliás, e depois por 2. Então, aí eu não utilizo o número 8, não é? Então, o resultado vai dar igual a 392 e o resto dessa divisão é igual a 0. Vai ser uma divisão exata, tá bom? E aí, a gente finaliza a correção dessas fichinhas. Então, gente, por hoje é só. A nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí as atividades, tá certo? Não esquece de tirar a foto e mandar para a tia Ju. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.